Vivendo com Jesus. Divaldo P. Franco. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Modesta e significativa, a aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo, e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chegou discreto como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões asselvajadas, que dominavam as criaturas humanas. Soberba e desvairada, a sociedade e as nações exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas, não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade. O monstro da guerra devorava as vidas que se lhe entregavam inermes, e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz. A ilusão dos valores terrestres permanecia sombreando a claridade da justiça e oportunidade da vivência da dignidade sem jaça. Todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel com o desejo doente de dominar os outros povos, quando chegasse o seu Messias, que desejavam seria sanguinário e vingativo. Depois de séculos de servidão no Egito e na Babilônia, e de sofrer o tacão perverso de outros povos que o invadiram e o esmagaram, Israel aguardava um rei poderoso que lhe devolvesse as glórias terrestres usurpadas e lhe concedesse o cetro da governança universal. A presunção dominava as classes privilegiadas que serviam a César e os seus esbirros, para conseguir-lhes migalhas, embora os detestasse com todas as veias do coração. Os miseráveis avolumavam-se, e os sem terra, sem teto, sem trabalho entregavam-se à hediondez da rapina, da ociosidade, nos antros em que se homiziavam. As classes em que a sociedade dividia-se caracterizava a dureza dos corações e o seu comportamento cruel. Fariseus e saduceus odiavam-se publicamente em renhida luta pelo poder vergonhoso, assim como os herodianos e publicanos, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, entulhavam as cidades e burgos com a miséria sem disfarce, em que chafurdavam no desprezo e no abandono a que se encontravam relegados. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral. Vivendo com Jesus. Aparentemente, naqueles dias, uma calmaria pareceu tomar corpo durante o período inicial em que ele veio comungar com os seus, aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver. Dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem depois jamais acontecida. Ele iniciou o seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações, e concluiu-a no holocausto em vulgar na outra festa, a da passagem, rica de evocações felizes pelo povo em algaravia. Por isso, a sua é a doutrina das boas novas de alegria, entoando o canto de beleza para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte e nos tempos do futuro. A sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram expoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. E eles amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Também por eles foi respeitado e ouvido, deixando-lhes as marcas inconfundíveis das suas lições que transformaram algumas das suas vidas estioladas. A uma mulher da Samaria, equivocada e pretensiosa, ele desvelou-se, sabendo a inimiga, e dela fez a mensageira da fraternidade numa tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos. A outra, que era profundamente perturbada, vivendo em conúbio com espíritos obsessores, ele ofereceu as mãos gentis e transformou-a no exemplo edificante de propagadora das suas palavras, tornando-a a primeira pessoa a vê-lo redivivo, além da morte. A uma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano, ele facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família, ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, tocando-a de tal maneira, que ela não trepidou em dar-lhe a existência durante o terrível período de perseguições desencadeadas por Nero. Nicodemos, que se sentava, poderoso, no sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do espírito no corpo carnal. Jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente.
de tal forma o fazia com os miseráveis, que era censurado por comer e beber com a ralé do lugar onde se encontrava. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se, na atualidade, processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual. O bom samaritano é proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecida ao inimigo. O filho pródigo ensinamento superior sobre o arrependimento e a reabilitação de que todos necessitam. Vivendo com Jesus. As virgens loucas e as prudentes são páginas de rigorosa advertência sobre a parcimônia e o equilíbrio. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante à produtividade e ao bem. Comungou com a família de Zaqueu, o publicano detestado, que nunca mais o esqueceu. Demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é a dignidade e o que são as aparências enganosas. Utilizou-se de Lázaro e de suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na vida. Sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento, e, por isso, aceitou como título somente o de mestre, porque, realmente, o era. Jesus. Ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Possivelmente o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Assumiste compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádito das almas e dos sentimentos. Ele que agora retorna e o reencontras realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, ainda não o encontraste, para aí reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassivo e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. As páginas que se irão ler têm o objetivo de trazer de volta à consciência o dia em alguns encontros e vivências com Jesus, durante os dias em que ele jornadeou na terra, como estrela de primeira grandeza com o brilho diminuído. E, se já o encontraste, mas não te deixaste arrastar pela sua força de amor, recompõe-te e entrega-te enquanto o tempo urge. Algumas das mensagens que estão neste livro foram oportunamente publicadas, e novamente comparecem nesta obra que apresentamos aos nossos caros leitores. Formulamos votos de paz e de alegria a todos quanto o encontrem e o sigam, vivendo com ele em qualquer situação. Para Mirim, 11 de agosto de 2012. Amélia Rodrigues. Capítulo 1. Luz mirífica em noite escura. Júlio César havia expandido o Império Romano, praticamente por todo o mundo conhecido, após a conquista do Egito. Assassinado, covardemente, a punhal, por Brutus, que passava por seu filho, e os seus asseclas, nas escadarias do Senado, em Roma, sucederam-se dois triunviratos, que culminaram com a derrota de Antônio em Axio e o seu posterior suicídio, com Lépido tornado grande pontífice Otaviano, que passou a governar o império como primeiro cidadão, inspirado nas lições que levaram César ao fracasso. Caio Júlio César Otaviano nasceu em Roma, em 63 a.C. Era filho de um agiota de Viletri, e quando contava 19 anos, morreu César, seu tio-avô e pai adotivo. Embora sua aparência de fragilidade, era portador de temperamento forte e valoroso, de grande ambição política, havendo participado do segundo triunvirato que, em companhia de Antônio e Lépido, venceram os adversários em sucessivas batalhas que se encerraram em Filipos. Alcançou o poder máximo, embora sua conduta moral nem sempre fosse digna, caracterizando-se pelos sucessivos casamentos e adultérios, não obstante se empenhasse por manter a dignidade em todo o império, de maneira serena, inclusive em relação à família, na intimidade palaciana. Conseguiu a pacificação em todo o território que governava, na Espanha, nos Alpes, e anexou a Galícia e a Judeia. Propondo as bases do governo imperial, criou organizações administrativas, reergueu as finanças e propiciou um período de paz como anteriormente raras vezes acontecera. Recebendo a cooperação de mecenas,
Foi protetor das artes e da cultura, havendo estimulado escritores e poetas como Virgílio, Horácio, Tito Livio, Ovídio, e, mais tarde, porque não tivesse filhos, adotou Tibério, filho de Lívia, sua segunda mulher, que posteriormente se tornaria também imperador de Roma. Realmente, a paz romana reinou na terra, porque, nesse período, não renasceram os generais belicosos, mas antes os artistas e os pensadores que adornaram a capital e engrandeceram o mundo romano com os seus valiosos tesouros de beleza e de sabedoria. Quando morreu, em Nola, no ano 14 DC, foi divinizado pelo Senado, que lhe concedeu o título de Augusto, associando seu culto ao de Roma, celebrado em toda parte. Um pouco antes, em uma província do majestoso Império Romano, nasceu em Ascalon, no ano 70 AC, Herodes I, que se tornou rei dos judeus e que passou à posteridade como o grande. Anterior governador da Galileia, foi alçado ao poder pelos romanos, que o ajudaram a conquistar a capital de Israel, vencendo os asmoneus, aos quais sucedeu no trono. Originário da Idumeia, não sendo judeu, foi sempre detestado por esses, que o vigiavam com ódio e ressentimento. Para autentificar o seu domínio, casou-se com Mariane, de origem asmoneia, com quem teve filhos. Astuto e perverso até o ponto de ser tido como desumano, após consolidar a posição e reinar arbitrariamente, mandou matar a mulher, sob suspeitas infundadas de infidelidade, logo após, mandando fazer o mesmo a Ecano II e os descendentes dos asmoneus, com medo que eles retomassem o trono. Dominado pela mesma ideia obsidente, mandou trucidar os próprios filhos que tivera com Mariane, a fim de que eles, na idade adulta, não desejassem vingar a morte da genitora ou reivindicar a posse do trono que fora usurpado. Tentando agradar aos judeus, reconstruiu o templo de Salomão, embelezando com cedros do Líbano e uma parreira de ouro que mandou embutir no mármore de uma das paredes de entrada do santuário colossal, naquele templo o mais suntuoso do mundo e orgulho da raça israelita. Restaurou a Samaria e outras cidades, construiu Herodium, o monumental palácio incrustado numa montanha, onde esperava almisear-se, pondo-se a salvo, em momento de perigo, sobrevivendo a qualquer situação aziaga. Embora respeitasse os costumes judeus, era acusado de helenizar o país e cultuar os deuses romanos, o que gerava mais agravamento nas suas relações com o povo e os sacerdotes judeus mais ortodoxos. A sua crueldade aumentou com a velhice e a decadência orgânica, quando se comprazia com o assassinato de vítimas queimadas vivas diante dele, em absoluta indiferença. Não bastasse tanta perversidade, foi o responsável pela matança dos inocentes, os meninos de Belém, um pouco depois do nascimento de Jesus, com medo de que algum deles fosse o Messias e lhe tomasse o trono odiento. Quando já se encontrava consumido pelas enfermidades dilaceradoras, mandou matar o filho Aquelau e, antes de despedir-se do corpo em decomposição antecipada, pediu a Salomé que mandasse matar todos os jovens que se encontravam encarcerados. Espúrio e sem qualquer princípio, governou sob a tutela de Augusto, a quem presenteava periodicamente com verdadeiras fortunas, para ter os seus crimes hediondos suportados, o que conseguiu a peso de ouro, inclusive fazendo doações vultosas ao povo de Roma para os seus divertimentos insensatos, enquanto no seu reino a miséria se estendesse, especialmente nas classes pobres, as menos favorecidas. Como se tudo isso não bastasse, após a morte nefasta, deixou para o imperador e sua mulher Lívia 2 navios de ouro e prata, respectivamente, como testemunho de gratidão e de afeto. Apesar de todo o poder, não conseguiu evitar a morte, que aconteceu no ano 4 DC, nem a substituição no trono pelos filhos, aos quais concedera o país dividido em tetrarquias, permanecendo em horrendas disputas, ficando a Judeia ao encargo de Herodes Antipas, que a governou, centrado na sua capital Jerusalém. Nesse interim, caracterizado pela turbulência de toda a ordem, pelas insurreições e loucuras, crimes e hediondez, nasceu Jesus, na pequena Belém, a apenas 1,5 de quilômetros da soberba e fétida Jerusalém, orgulho de toda uma raça e sede ali do poder de Roma, representado pela Torre Antônia, onde se aquartelavam os dominadores de um dia. Não havendo lugar para ele, na cidade superlotada de peregrinos que vieram para o recenseamento imposto por Augusto, viu o mundo terrestre em uma gruta calcária nos seus arredores,
uma verdadeira estrebaria onde se agasalhavam animais domésticos e dormiam pastores com os seus rebanhos nas noites frias, como era comum na ocasião. Ele veio pastorear as ovelhas tresmalhadas de Israel e a gentilidade sofredora de toda parte, ali iniciando, entre eles, o seu ministério de amor. Nunca haveria lugar para ele no mundo, nem ele o necessitava, porque é o Senhor do mundo. Ele sempre estaria nas estradas, cantando em a natureza a sublime sinfonia do amor e da sabedoria. Raramente dormia 2 noites na mesma casa, exceto quando, no outono e no inverno, se encontrava em Cafarnaum, na inolvidável Galileia, utilizando-se do lar de Simão Bar-Jonas, Pedro, o pescador. Jesus é a luz mirífica a iluminar a densa noite da história, abrindo clarão especial nas brenhas da humanidade em favor do seu futuro. Nunca disputa um lar e nenhum teve, porque mesmo aquele onde viveu às expensas dos seus pais não lhe pertencia. Viveu errante como os ventos brandos do amanhecer, espalhando o perfume da sua mensagem, e encerrou a existência despedindo-se dos discípulos e dos afetos, numa cruz vergonhosa, cujas travas duras e feriduras transformou em 2 sublimes asas que o levaram de volta ao seu reino. Otaviano Augusto nunca ouviu falar sobre ele, no entanto, no século que ficou com o seu nome, ele foi muito mais importante, porquanto seu berço dividiu os fatos históricos em antes e depois do seu nascimento. Otaviano, à semelhança do seu sátrapa Herodes, morreu vitimado por enfermidade adquirida nos campos de batalha da Bitínia, deixando o legado de poder, fama e glória temporais. Jesus, superando os 2 sicários da sociedade do seu tempo, Otaviano, em Roma, e Herodes, na Palestina, ofereceu-nos o sublime legado do amor e do perdão, especialmente em relação a eles, iniciando a era nova que um dia transformará toda a terra no seu reino em triunfo permanente. Luz mirífica ele é nas trevas densas de todos os tempos. Capítulo 2. Tormentosa expectativa. Desde quando era criança Aquiles sentia ser portador de algo extraordinário. Muitas vezes pensou tratar-se de algum tipo de alucinação. Sonhava interiormente com algo difícil de explicar. Tudo, porém, parecia conspirar de maneira oposta, pois que nascera em um lar gentil, sendo seu pai Zacarias, um sacerdote respeitado e cumpridor dos deveres religiosos, fiel seguidor da tradição. O seu nascimento ocorrera de maneira especial, porquanto seus pais oravam sempre rogando que Deus lhes concedesse um filho. No entanto, já desenganados da progenitura, seu pai tivera uma visão maravilhosa, quando fora colocar o incenso no vaso, no altar do templo, aparecendo-lhe um anjo que lhe anunciou a chegada de um filho, mesmo com a idade avançada em que ambos se encontravam e a esterilidade de sua mulher Isabel. Deus ouvira as suas preces e recompensava-os com a dádiva requerida. A sua infância transcorrera entre as flores do campo e os deveres do lar, sob o carinho dos genitores e as reflexões em torno do livro sagrado. Fascinavam as narrativas de Elias, Isaías e de outros profetas a respeito do Messias que deveria vir para modificar as estruturas do mundo do seu tempo, concedendo a Israel a liberdade anelada e dificilmente conseguida. À medida que crescera, mais se lhe fixara na mente a predestinação, e mesmo quando adormecido, vivenciava sonhos especiais com a presença de seres angélicos e mensageiros fulgurantes de luz apontando-lhe o futuro. Resolvera, por fim, meditar, abandonando o relativo conforto do lar, as convenções sociais e humanas, retirando-se para o deserto. No silêncio dos areais inclementes de sol e nas noites frias nas cavernas, vivendo frugalmente, procurava vencer o impositivo do corpo a fim de poder entrar em contato com as fontes geradoras de vida, e então descobrir qual era o ministério que deveria exercer. Sob o regime de austeridade e as lutas gigantescas para vencer os impulsos e necessidades da matéria, João permaneceu fiel ao seu propósito, meditando e procurando entender a grandeza daquele que viria após ele para a renovação da terra. O profeta Isaías afirmara: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele deu-se conta que a mensagem referia-se a ele, a quem não se achava digno de atar as cordéias das suas sandálias. Agigantando-se a ideia nos refolhos da consciência, não teve dúvida, e porque a corrupção, a indiferença pelas criaturas pobres e sofredoras confraternizasse com a hediondez e o crime, ele resolveu-se por atender ao chamado, ao labor para o qual nascera. Mesmo no deserto, deu início à sua grandiosa missão.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, conclamava com voz eloquente. As pessoas que iam vê-lo e ouvi-lo ficavam atordoadas, pois que não conseguiam entender exatamente qual era esse reino dos céus. Conheciam o reino de Herodes, torpe e indiferente ao destino do povo que governava, como fazia de igual maneira o representante de César. O soldo nesse mundo está assinalado pela traição, pelo deboche, pelos interesses vis, pela busca do poder e total egoísmo gerador de sobrevivência no meio hostil em que todos se odeiam fraternalmente, sorrindo e lutando por tomar-lhes o lugar, desde que seja mais rendoso. A que reino ele se referiria? Pensavam seus ouvintes. A sua voz trombeteava a necessidade do arrependimento real e profundo, que significa a mudança do comportamento vicioso, assumindo outro de características diferentes. Deveria ser de tal maneira significativo que, mais tarde, deveriam banhar-se nas águas do Rio Jordão, simbolizando a purificação externa, após a interior, assumindo nova identidade, tornando-se seres inteiramente diferentes do interior, homens novos. Ele próprio não sabia quem seria o Messias, cabendo-lhe, somente, anunciar a sua chegada, na condição de preparador dos caminhos, abrindo clareiras na mata escura das consciências atormentadas do seu tempo. E ele desincumbia-se do labor com fidelidade total. À primeira vista, era um homem estranho, com vestes exóticas, constituída por peles de animais cobrindo-lhe as áreas pudendas e parte do tórax, com uma corda tosca atada à cintura. Impressionava pela grandeza de que se revestia e causava temor. Continuava no seu desiderato sem saber quando teria o encontro com aquele a quem amava sem conhecer, por quem daria a vida se fosse necessário. Tudo, porém, aconteceu repentinamente. Numa certa manhã encantadora de sol, quando a multidão se apinhava à margem do rio, e ele ministrava as suas orientações, batizando, ergueu a cabeça e o viu. Ele destacava-se no polvaral, tranquilo, com um leve sorriso bailando na face, caminhando na sua direção. Emocionou-se e tremeu de contentamento, porque os seus olhos contemplavam o Messias, que se lhe acercou, abrindo passagem com gentileza no meio da massa. Tudo aconteceu rapidamente, porquanto estranho, e era seu primo em segundo grau, prosseguiu sorrindo e preparou-se para receber o batismo. Sentindo-se sem os requisitos exigíveis para tanto, ele recusou-se e pediu-lhe: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Selava com humildade o seu discurso de anunciação do profeta. Mas ele, bondoso e sábio, retrucou: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, referindo-se à tradição que anunciava como sinal da sua autenticidade ser batizado nas águas do Jordão. Passados esses momentos gloriosos, ele sentiu que a sua tarefa estava em pleno êxito e que poderia tranquilizar-se. As lutas, porém, eram ásperas, e ele não silenciava diante do crime nem da ostentação, enquanto o sofrimento lapidava a alma do povo. Herodes Antipas mantinha relacionamento matrimonial com a própria cunhada, que tomara do seu irmão, e ele passou a invectivar a conduta do governante odiento. Sempre que possível exprobrava o seu comportamento moral e anunciava o fim do seu reinado, em face da chegada de uma era de justiça e de amor. Quando as circunstâncias se tornaram severas demais, mesmo para o seu temperamento forte e a sua austeridade, ele desejou ter certeza se o Messias era Jesus, porquanto todos comentavam seus feitos, enviando-lhe 2 discípulos para que lhe interrogassem. Os jovens foram e viram o que o mestre fazia, acompanharam-lhe o ministério por alguns dias e retornaram com as boas notícias, mas ele já estava encarcerado por ordem do governante arbitrário que o desejava silenciar com a prisão. Nenhuma prisão pode sufocar a verdade, mesmo quando esmaga aquele que lhe é o portador. Masquerus era a fortaleza da maldade, onde se encontrava Herodes Antipas e sua corte devassa. Vítima da vilania de Herodíades, que pediu à filha Salomé a cabeça do profeta, após um festim de embriaguez e de sensualidade, ele foi decapitado, depois de ter cumprido com o seu dever. Mas a sua voz continuou milênios afora, conclamando ao arrependimento, a renovação, por estarem chegando os terríveis dias do Senhor. Capítulo 3. A treva e a luz. A noite moral, aziaga e triste, dominava as paisagens espirituais da Palestina quando brilhou a sua luz. À semelhança de um sol morno e suave de primavera, sua irradiação emocional penetrava os poros das almas e revitalizava-as. A apatia e a violência,
que se sucediam periodicamente nos poderosos tanto quanto nos infelizes, eram alteradas em razão da onda de magnetismo especial que tomava conta dos sentimentos humanos. Foram tantos os profetas que vieram antes e prometeram bênçãos uns, enquanto outros haviam amaldiçoado grande parte da mole humana, que este, recém-apresentado, se destacava pela originalidade das suas alocuções, sempre sustentadas pelo exemplo de abnegação e cimentadas pelo sentimento de amor. Nunca antes se ouvira algo ou alguém igual, que se lhe equiparasse. Dele se irradiava um poderoso magnetismo que enlevava e conquistava aqueles que o ouviam. Sua voz era meiga e forte, como a brisa que musica o ar e murmura, ou como a flauta que alteia o seu canto e desce em soluço quase inaudível. A treva era poderosa, mas a luz que ora clareava o mundo jamais se apagaria. As espigas de trigo dourado oscilavam ao vento brando, enquanto o mar gentil debruçado sobre as praias largas erguia o dorso levemente açoitado pelo sopro que vinha do norte. Era um dia qualquer, no calendário da Galileia, porém, se tornaria especial e inesquecível. Aqueles homens e mulheres que foram convocados jamais o esqueceriam. Encontravam-se na faina que se acostumaram, quando escutaram o seu chamado. Não saberiam informar o que lhes acontecera. Simplesmente abandonaram os quefazeres e o seguiram, fascinados e felizes, mesmo sem o conhecerem. Nele havia tanto poder de sedução, que nem sequer pensaram em resistir. Não houve tempo mental nem titubeio. Aquela voz dulcificara-os e arrebatara-os. E o acompanharam sem saber para qual destino ou por que assim o faziam. Nunca, porém, iriam arrepender-se. Ele estava reunindo os obreiros da nova era, a fim de que edificassem com ele, o reino dos céus, sem fronteiras nas paisagens infinitas dos corações humanos. A Galileia gentil e franca, caracterizada pela simplicidade do seu povo e pela natureza em festa constante, com o imenso espelho do mar, orlavo do multicolorido da vegetação luxuriante e rica de espécies. O seu dia a dia estava circunscrito aos deveres comezinhos a que todos estavam acostumados. As notícias da capital do país onde outras cidades do além-Jordão chegavam pela voz dos viajantes que lhe venciam a casa da passagem, demandando outras terras. Por isso mesmo, as novidades eram poucas e estavam acostumados ao labor das redes, das colheitas de frutas e do trigo maduro que bordava com ouro as terras mais baixas. Desse modo, quando ele apareceu houve um impacto, e as suas palavras, especialmente as suas ações, foram tomadas com arrebatamento e viajaram com celeridade de coração a coração, de porta em porta. Ele abandonara Nazaré e fora para Cafarnaum, a cidade encantadora, nos confins de Zebulon e Naftali, onde começou a derramar a sua taça de luz inapagável. E o povo, após ouvi-lo, deixava-se arrastar pelo fascínio da palavra que ele anunciava. Parecia que todos o aguardavam, embora não soubessem conscientemente. Ele tornou-se, então, o motivo básico de todos os comentários, também de todas as esperanças e receios. A felicidade dos sofredores é feita de medo de perdê-la. Tão acostumados se encontram com a dor, que não sabem fruir do encantamento da alegria, malbaratando, não raro, os momentos melhores, que não sabem aproveitar. Diante dele, todos os problemas perdiam a significação e a gravidade, porque se faziam diluídos ante os esclarecimentos simples que ministrava, utilizando-se de imagens corriqueiras, conhecidas e vivenciadas. A semente que morrer, essa viverá, dizia com encantamento na voz, mas aquela que teimar em viver, essa morrerá. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cavado à sua estatura? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Não havia nenhuma contradição, nem impossibilidade de assimilar-se esse ensinamento. Claro e belo, oferecia confiança em qualquer tribulação. Ninguém se encontra abandonado pelo Pai, que se encarrega de vestir a natureza de cor e harmonia, cuidando-a, sem que ninguém o saiba ou perceba, como iria abandonar os seus filhos nas experiências de iluminação. Era tão maravilhoso, que talvez não passasse de um sonho bom. Despertava aquela gente e, em cada manhã corria no seu encalço, a fim de confirmar que se tratava de realidade. A sua presença trouxera uma indescritível onda de alegria em toda a Galileia,
desconsiderado e ridicularizada pela opulenta judeia e pela jactância dos sacerdotes, doutores, saduceus, fariseus, refinados na arte da ironia e da humilhação. Ele, porém, erguia os altiplanos dantes nunca conquistados, de onde podiam enxergar psiquicamente o que lhes aguardava em bênçãos. Ponto. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Afirmara com júbilo e simplicidade. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear, e que experimentou a rudeza da terra, vencendo-a pelo trabalho, a canícula causticante, superando-a, e colocou as suas sementes no colo amigo do solo, cuidando através de irrigação, e resguardando-a de pragas e mau tempo, quando ressurgiu em débil o plântula de esperança, até que se transformou em vida exuberante a ornar-se de flores e frutos, oferecendo sombra e apoio. Assim sucede com todo aquele que espera a colheita de felicidade, sendo convidado a plantar antes e atender a sua seara. Ou então, cantarolava com um meigo sorriso nos lábios. Ponto. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. O reino de Deus é comparado a um homem que lança sua barca nas águas calmas do mar, na expectativa de pescar para o próprio sustento, mas quando se encontra preparado para tirar as redes, as águas se encrespam açoitadas pelos ventos rudes e se tornam ameaçadoras, diante de nuvens carregadas e sombrias. Mas ele confia nos remos frágeis e nos braços fortes, insistindo sem temor, até que a tempestade passe e tudo se acalma, facultando-lhe recolher o fruto da paciência e da perseverança. Ao retornar à praia, com o barco carregado de peixes, comentando sobre os ameaços da tormenta, por mais que os outros desejem entendê-lo, somente ele sabe o que sofreu e lutou, porque somente ele foi testemunha do desafio e da provação. O mesmo se dá com aquele que sai na busca do Pai no mar traiçoeiro da humanidade, e não desanima, nem teme as ocorrências infelizes, porque sabe que, um pouco depois, chega a hora do encontro. Ninguém antes falara assim, com naturalidade, a linguagem que todos entendiam. Mas esses eram os primeiros raios de luz que penetravam a noite, a fim de transformá-la em dia de festa, que viria depois. Capítulo 4. Sublime encantamento. Uma psicosfera inusual dominava a paisagem das almas naqueles dias. A região do Mar da Galileia, especialmente no lado em que repousavam próximas às suas praias as cidades movimentadas de Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta e as aldeias humildes com o seu casario em tonalidade cinza, fruía de uma desconhecida paz. Praticamente dedicada à pesca nas águas quase sempre tranquilas do mar gentil, vivia-se naquela região um período de estranha harmonia. Suas gentes pobres, com as raras exceções dos poderosos transitórios que nunca ambicionaram sair dali ou desfrutar dos prazeres da fortuna, sem que pudessem explicar, experimentavam estranho bem-estar. Os pescadores estavam acostumados à sua diária labuta, concerto de redes, aventuras nas águas, movimentação na praia e discussão com os compradores dos peixes, conversas infindáveis sobre as questões modestas dos seus interesses, pagamentos dos impostos absurdos. Todos descendiam de outros que se haviam dedicado ao mesmo mister. A rotina era quase insuportável, o mesmo acontecendo com os agricultores, oleiros, marceneiros, construtores e comerciantes. Cafarnaum era uma cidade grandiosa, considerando-se os padrões da época, pois que ali havia uma sinagoga importante e possuía ruas calçadas, praças formosas, mansões e casebres como em toda parte. O luxo de uns humilhava a miséria de outros. Mas todos conviviam dentro dos seus padrões, acostumados que estavam às circunstâncias e às condições existentes. A política infame de César esmagava os dominados em toda parte, e a luxúria, o fausto, os constantes desafios do tetrarca, desde há muito silenciaram os ideais libertários, esmagando com os impostos exorbitantes os trabalhadores e o povo sempre reduzido à miséria. Nesse quase lúgubre cenário humano, soprava uma diferente brisa de paz e de espontânea alegria, como se algo estivesse acontecendo, o que, em verdade, ocorria. Chegara o momento em que Jesus deveria iniciar o seu ministério. Ele havia elegido aquela região simples, de onde, por ironia, asseverava-se que nada de bom poderia sair. Seria, portanto, um paradoxo, porque os fatos iriam demonstrar o equívoco desse comentário desairoso. Num magnífico dia de sol,
Enquanto todos laboravam como de costume, ele saiu a pescar homens para o seu reino. Vivendo com Jesus. Para a implantação de uma diferente era, como jamais dantes ou depois houvera, ou se repetiria. Caminhando vagarosamente acercou-se de uma barca onde os irmãos Pedro e André, os irmãos Boanerges, por Jesus apelidados como filhos do trovão, se encontravam, e, após fitá-los demoradamente, produzindo nos observados certa estranheza, pois que o não conheciam, disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Uma harmonia incomum penetrou-lhes as almas e eles ficaram extasiados. Ninguém nunca lhes falara naquele tom, daquela forma. O estranho continuou olhando-os de maneira transparente e doce, aguardando. Na acústica do ser identificaram aquela voz que parecia adormecida por muito tempo e agora ecoava suavemente. Não sabiam qual era a intenção dele, nem os recursos que possuía, nem sequer podiam identificar o a que se referia, percebendo somente que era irresistível seu convite. Desse modo, magnetizados pela sua presença, deixaram o que estavam diligenciando e o seguiram. Ele não deu explicação nenhuma, tampouco os convidados fizeram qualquer pergunta. Poder-se-ia pensar que era o Senhor chamando seus servidores, que o atenderam sem protesto, sem vacilação. De certo, a sua rotina era cansativa e estavam saturados, mas era aquele o único recurso de sobrevivência de que dispunham, por isso, amavam o que faziam. Aquele foi-lhes o momento definitivo da existência, que se modificaria para sempre. Caminhando com alegria em silêncio, Jesus foi adiante e convidou outros 2 pescadores, um dos quais muito jovem e de aparência sonhadora, e falou-lhes com a mesma candura. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eles não relutaram nada, indagaram, como se estivessem apenas aguardando o convite, e as redes que estavam consertando caíram nas areias, e deixando imediatamente o barco e o Pai, o seguiram. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. Ele levantou a cabeça quando o viu chegar e sorriu, enquanto ouvia a invitação: Segue-me. A partir dali toda a região foi modificada. Os comentários tornaram-se focos de controvérsias e de considerações incongruentes. Ninguém entendia o que acontecera com aqueles antigos pescadores e outros, como o cobrador de impostos, que deixou também a sua coletoria para segui-lo, apenas recebeu o chamado. Pode-se asseverar que todos haviam sido escolhidos muito antes daqueles momentos e que somente aguardavam ser convocados. O mundo, no entanto, é fascinante nas suas ilusões, e os desejos humanos em forma de ambições de poder e de gozo têm suas raízes profundamente fincadas no solo da memória por atavismo e imposição das vivências anteriores. Trata-se de um grande risco abandonar tudo e seguir um estranho. Isso se, realmente, ele fosse um estranho, o que não tinha fundamento, porque todos experimentavam a sensação de o conhecerem, de o amarem, de lhe sentirem ausência. Afinal, a vida na Terra é uma sucessão de riscos calculados ou não, de tentativas de erros e de acertos. Aquela desconhecida aventura, no entanto, era tecida pelos sonhos de um mundo melhor, um amálgama de anseios do coração e da mente anelando por melhores condições de vida, por felicidade. Jesus, porém, nada lhes ofereceu por enquanto. Somente os convidou, reunindo-os como discípulos para o grande empreendimento que viria depois. Aquele chamado era guardado por Israel, que esperava um rei ameaçador e perverso, que lhe restituísse a liberdade política, dando-lhe poderes para tornar-se tão cruel quanto o império que o estraçalhava. Com esse grupo de galileus e, mais tarde, com um judeu de Queriote, iniciou-se a mais fantástica façanha de que a história guarda notícia. O primeiro encontro foi na casa de Pedro, que era casado, e certamente o mais velho de todos, embora ainda não houvesse alcançado os 50 anos. Todos estavam dominados pelo brilho dos seus olhos e pela ternura da sua presença. De alguma forma eles sonhavam com esse futuro que chegara somente que não sabiam como se apresentaria, de que era constituído, o que deveriam fazer. Tudo, porém, foi se apresentando a seu tempo e as revelações começaram a diluir a cortina de sombras e a vitalizar a debilidade das forças. Em breve, a revolução iria começar e, para tanto, era necessário que se fortalecessem, que abandonassem os velhos hábitos do egoísmo e passassem a viver em grupo, repartindo o pão e o teto, a alegria e a tristeza, a esperança e as dúvidas que,
Periodicamente, os assaltavam. Eram quase todos analfabetos, com exceção de Mateus, de Judas, de Tiago, e de Pedro e João, que adquiririam o conhecimento das letras mais tarde, deixando a grandeza de sua epístola e as narrações evangélicas assim como o Apocalipse. Judas, o mais letrado e hábil em administração, que foi encarregado de guardar as pequenas reservas monetárias do grupo, era dedicado e fiel enquanto se deslumbrava ante as promessas do Senhor, até quando começou a atormentar-se ao constatar que o seu reino era outro, muito diferente daquele que excogitava e tinha ânsias por fruir. Insinuando-se-lhe a dúvida, o ressentimento encontrou guarida nos seus sentimentos, e ele tornou-se vítima infeliz de si mesmo, quando se permitiu perder na ambição acalentada. O grupo humilde tinha tudo para fracassar, menos o mestre que o guiava, que lhe trabalhava as infractuosidades íntimas, que lhe construía nova personalidade, modelando a pedra bruta representativa da ignorância atual, para arrancar o que se encontrava oculto, a essência sublime da vida. E eles se tornaram os construtores do novo mundo, deram-se integralmente à causa que abraçaram, testemunharam, após as fraquezas humanas, a grandeza de que eram constituídos. Nunca mais a sociedade seria a mesma, jamais se repetiriam aqueles dias, que se transformaram no marco definidor do futuro, bem diferente do passado. Capítulo 5. A Magna Carta Universal. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A história antiga está repleta de filósofos, legisladores e missionários, que contribuíram eficazmente para o progresso da cultura, da ética, da arte e da ciência. Escolas de pensamento multiplicaram-se através dos tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade, a superação do sofrimento, a coragem para o inevitável enfrentamento com as urdiduras das ocorrências infaustas. Teses audaciosas e complexas foram apresentadas em todos os tempos. Homens e mulheres notáveis procuraram ampliar os horizontes do mundo mediante exemplos, no estoicismo e na beleza, sem conseguirem apresentar uma fórmula universal que pudesse atender a todas as criaturas nas mais diversas épocas e oportunidades. O ódio, a vingança, a predominância da força, o revide e a rebeldia sempre foram os espólios das gerações transatas, que passavam às sucessivas, tentando demonstrar que somente por meio do poder e do esforço o indivíduo podia realizar-se, desse modo, encontrando a plenitude. Nada obstante, os fatos sempre demonstraram o equívoco lamentável desse comportamento insano, e as consequências inditosas da sua aplicação e vivência. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor, puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Enquanto vicejarem a força e o poder desmedido, sempre se apresentarão a desdita e o desespero, como resposta da vida a esses vassalos da inferioridade humana. O vencedor sempre era aquele indivíduo que esmagava ou que erguia estátuas à sua grandeza sobre o cadáver dos vencidos em armadilhas covardes, fazendo silêncio para que a estupidez fosse coroada de louros e assinalasse sua época. A partir de Jesus, o vencedor é aquele que supera sua inferioridade moral, que se apequena para que outros cresçam e se desenvolvam. Para tanto, outro método não existe além e fora do amor. O amor procede do osso divino, sendo a força dinâmica encarregada de manter a harmonia em toda parte. O Pai faz chover sobre terras produtivas e estéreis com o mesmo carinho que distende a luz solar sobre a corola da flor e o cadáver em decomposição, que ajuda o ser bom contra o mal, jamais se cansando de amar. Seu amor é igual para aquele que o respeita, assim como em relação àquele que o destrata, sem privilégio para o primeiro ou ressentimento em relação ao outro. O amor é equânime e justo, simples e nobre, jamais se ensoberbecendo ou magoando-se, seja como for que se expresse. A antiga recomendação de amar apenas a quem ama, tinha um caráter doentio de retribuição, de pagamento, a que não se submete o sentimento afetuoso. Porque odiar o inimigo, se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo um necessitado, alguém que está enfermo da alma?
Quando se odeia a quem odeia, ambos encontram-se no abismo do desequilíbrio emocional, nutrindo-se dos miasmas mentais que produzem, em tormentosas conjunturas internas. Amar, em qualquer circunstância, é comportamento que enriquece e liberta. Todo aquele que ama é livre e feliz, semeando luz e esperança onde se encontra, por onde passa, porque exterioriza ternura e emoção elevada que a todos contagia. O ódio é veneno que entorpece os sentimentos e convulsiona aquele que o carrega, intoxicando-o, inexoravelmente. A mitologia grega refere-se a Circe, feiticeira, que transformava os heróis em animais somente pelo prazer de os ver sofrer. Trata-se de um comportamento alienado, de inveja dos triunfadores, da ausência do respeito que se deve ter para com os demais. Da mesma forma, as parcas teciam as indumentárias do infortúnio, da doença e da morte para aqueles que lhes criam em desgraça, infelizes e atormentadas nas furnas em que se refugiavam. Jesus é o anti-sofrimento, é o caminho da felicidade e o amor que recomenda, é a sustentação indispensável para o êxito em qualquer cometimento. O ódio resulta dos sentimentos primários insatisfeitos, nos quais a criatura se debate, conspirando contra a paz que se anela, tornando-se remota a sua conquista. O amor, no entanto, é o estímulo que nutre a vida e a favorece com energia e encantamento para prosseguir indefinidamente. A sociedade daquele como destes difíceis tempos, parece satisfeita com a brutalidade, com o predomínio da fera em vez do cordeiro em sua natureza íntima, optando pela animosidade, na qual o instinto se realiza, em detrimento da fraternidade, em cuja satisfação o espírito se engrandece. Do ponto de vista egóico, o amor aos inimigos parece loucura, enquanto que a loucura é o ódio em qualquer expressão em que se apresente. O ser humano ainda não despertou realmente para a experiência fascinante do amor, especialmente aqueles que estorcegam nas paixões asselvajadas, a míngua de carinho que evitam receber e de compaixão que se escusam a aceitar. Assinalados por terrível egocentrismo e respirando a própria inferioridade, refugiam-se no ódio, porque deixam de pensar, perdem o contato com a realidade e centralizam-se unicamente no desvio de conduta que os leva a anelar pela infelicidade de outrem. Esse outrem é a projeção deles, que se detestam. É inadiável a necessidade de amar seu inimigo, não lhe devolvendo o mal que faz, não sintonizando com a sua aberração temperamental, não descendo aos níveis inferiores do primitivismo de onde já se saiu. Amar o inimigo e fazer-lhe todo o bem que se pode, constitui a nova ordem emocional, o novo roteiro para o equilíbrio, o seguro meio para a aquisição da felicidade pessoal. Quando se deseja conquistar alguém, investe-se tudo quanto está ao alcance. A vitória desse anseio torna-se meta inadiável, fixação, monoideia. Depois do êxito, de haver-se alcançado o desejo, descuida-se de preservar o sentimento, de sustentar a afetividade com a gentileza, acreditando-se erradamente que já se conseguiu o que se queria, sendo um grande e terrível engano, porque facilmente se perde o que não é mantido, deixando um imenso vazio no sentimento do outro e grave frustração no descuidado. O amor próprio, filho dileto da presunção e do egoísmo, cria barreiras impeditivas onde somente deveria haver pontes que facilitassem o trajeto, e a solidão, a amargura, tornam-se companheiras do aflito conflitado pela insensatez. É normal viver-se armado contra todos e tudo, quando se deveria viver amando para também ser amado. No que diz respeito ao inimigo, é justo ter-se em conta que ele odeia o outro, porque o não conhece, não se permite a consciência do quanto está perdendo em bem-estar e alegria. Mais uma razão para que seja amado por quem detesta. A sensibilidade do amor é tão grande e significativa que nem a si mesma, na maioria das vezes, a criatura ama, fugindo emocionalmente da autoanálise, que a leva a encontrar-se carente, imulando ao esforço pela autoafeição. Conseguida essa etapa, facilmente amará o seu próximo e, logo depois, aquele que odeia. Quando Jesus, no inesquecível Sermão da Montanha, propôs o poema de amor aos inimigos, dilatou os horizontes da afetividade, dando-lhe um caráter universal. Porque então se odiaria a outrem que enfermou, quando todos passam pelo mesmo fenômeno de distúrbio emocional, de transtorno de comportamento. Jesus propôs o amor aos inimigos, fazer-lhes todo o bem que esteja ao alcance, e revolucionou o pensamento dos tempos futuros. A semelhança, pois, do Pai, do Sol, da chuva, da seca, do calor e do frio que a todos atingem,
O amor deve ser incondicional, generalizado e permanente. Amar e orar pelos inimigos é a recomendação incontestável. O recurso é esse, e o resultado é o bem sem limite. Capítulo 6. Reino Feliz. Nas inolvidáveis estações primaveris, quando terminavam as pregações nas margens do lago, em Cafarnaum, e as multidões dispersavam, o amigo, poeta e cantor, buscava a tranquilidade do lar de Simão Pedro, vivendo as abençoadas experiências familiares. Aqueles que o acompanhavam, na maioria ali residentes e nas suas redondezas, continuavam ao seu lado em diálogos interminos, exuberantes de aprendizagem e de enriquecimento de amor. Invariavelmente, quando o plenilúnio derramava suas franjas de prata nas águas do mar espelho, refletindo-se em loucura de luz, e a brisa perfumada corria nos braços do vento brando, ele se assentava em uma das muitas pedras existentes na praia de areia marrom, e os amigos cercavam-no de carinho, quando lhe apresentavam suas dúvidas e inquietações. Ainda ecoavam, nos recônditos dos sentimentos daqueles amigos, o cântico incomparável das bem-aventuranças, as suas promessas e desafios que os tomaram de surpresa. Sempre que ele abria a boca e falava, pérolas de sabedoria escorriam dos seus lábios em maviosos cânticos que os inebriavam. Aquele inolvidável sermão falara sobre as bem-aventuranças, e eles não conseguiram penetrar imediatamente no seu significado transcendental. Estavam acostumados às lutas do dia a dia, às afame e preocupações com os impostos pesados e os recursos para a sobrevivência. Anelavam, é certo, por paz, pelo repouso despreocupado na velhice, ou pela ajuda confortável na enfermidade, mas nunca haviam pensado nas delícias do reino dos céus de que lhes falara. Tiago, mais versado nas Escrituras, fiel aos textos de Moisés, tampouco se preocupara antes com a vida além do corpo, sabendo somente que após a morte os bons seriam recompensados, enquanto os maus seriam punidos, o que lhe bastava ao entendimento. A visão nova em torno da espiritualidade surpreendia-o, sem que pudesse entender exatamente como seriam essas recompensas propiciadas pelo Pai misericordioso. Porque houvesse, naquele momento, um silêncio mágico, arrebentado pelas onomatopeias da natureza e o quebrar das leves ondas na praia bordada de espuma branca, Tiago, o filho de Alfeu, perguntou-lhe: Senhor, deslumbro-me com as vossas informações, embora nem sempre as compreenda, porque estão além da minha capacidade de entendimento. Pigarreou, enquanto organizava mentalmente a questão que iria apresentar, logo prosseguindo. O reino dos céus, por exemplo, a que sempre vos referis, é um lugar especial de delícias, que se vivenciará depois da morte ou se encontra aqui na terra onde estamos. O mestre compassivo sorriu suavemente, olhando com brandura o amigo quase constrangido, e respondeu: Todas as criaturas aspiram à felicidade, que se apresenta para cada uma delas de maneira diferente. Para o enfermo é a cura, para o faminto é o pão, para o sedento é a água refrescante, para o necessitado é o socorro que o livre de preocupação, para o solitário é a companhia, sendo algo especial para cada grau de aflição ou de sofrimento. A felicidade, no entanto, não é a falta de sofrimento. Existem pessoas que não se encontram enfermas, que não têm carência de coisa alguma e, no entanto, vivem dominadas pelo mau humor, pelo desinteresse em torno da vida, tristes e macambuzas. Outras, no entanto, existem que sofrem dificuldades e são portadoras de enfermidades dilaceradoras, mas apesar disso, não se queixam, apresentam-se alegres e joviais, são fraternas e espalham bom ânimo. A felicidade, portanto, independe do que se tem, sendo um estado interior de paz, que as questões de ordem material não conseguem perturbar. Assim é o reino dos céus, que tem início no coração das criaturas, quando optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. A mudança de atitude na vida, em relação à harmonia entre todas as coisas e seres, acalma interiormente o indivíduo, que passa a aspirar à compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade que deve existir nos sentimentos. Essa compreensão proporciona-lhe bem-estar interno, que se exterioriza em forma de júbilo e de saúde, mesmo que surjam doenças nesse percurso. Aquele que assim procede, vivencia, desde então, o reino dos céus no coração, prolongando para além da morte física, quando o espírito, livre das injunções penosas, muitas vezes, do corpo, se alça em direção ao Pai amoroso.
Todos somos originários do mundo espiritual, que é eterno, portanto, anterior a este, que serve de modelo para o corporal, para onde todos retornaremos inevitavelmente, porque a morte não interrompe a vida. Aqueles que houverem amealhado a paz e trabalhado em favor da felicidade prosseguirão habitando em região de incomparável beleza, onde não existem sofrimentos nem desencantos, não se experimentam ansiedade nem receios, porque a harmonia que o constitui enternece o coração e enriquece a mente com a imperecível luz da felicidade. Todos os amigos estavam dominados por leve sorriso de esperança que lhes bailava nos lábios procedente dos sentimentos de alegria, como que antevendo a região paradisíaca a que ele se referia. O mundo espiritual, prosseguiu, suavemente, é constituído de júbilos e promessas de alegria, nas regiões abençoadas, porque existem igualmente lugares de sofrimentos reparadores, onde se alojam aqueles que não quiserem ou não souberem comportar-se conforme os padrões da lei de amor, ali expungindo os crimes e equívocos de que se fizeram responsáveis, para poderem libertar-se do mal, que neles existe, e avançar na direção da felicidade, que não é negada a ninguém, porque o Pai é com acento circunflexo somente amor. A felicidade, desse modo, que constitui o reino dos céus na terra, não é feita dos desejos e da sofreguidão que atormentam as criaturas, mas de renúncias e de libertação das coisas que escravizam desde que, as posses, por mais honrosas conforme se apresentem, são temporárias e ninguém as conduz após a morte, sendo motivo de desavenças e desgraças, normalmente, entre aqueles que ficam. Os tesouros reais, portanto, são aqueles que libertam a consciência e dulcificam o coração. Para tanto, é indispensável que se tenha uma vida interior rica de ideais e de compreensão das humanas necessidades. Quando se está dominado por essa presença, um ideal de bem servir e de muito amar, não importa onde o indivíduo se encontre, quer seja no cárcere ou na liberdade. Todos os seres humanos trazem no íntimo os elementos que constituem a plenitude, mas nem sempre sabem distinguir, em razão do embaraçoso mundo de futilidade de coisas nenhumas, a que se atribui valor exagerado. É natural que haja interesse pela pesca, pela semeadura na terra generosa, pelo trabalho na construção, pelas atividades dos deveres sociais e humanos da vida em família e em sociedade. No entanto, deve haver igualmente preocupação pela realidade que a todos aguarda além do corpo, quando advém a morte, que é inevitável, a nobre mensageira da vida. A felicidade não é, portanto, uma calmaria após a turbulência de acontecimentos desagradáveis e afligentes. A isso podemos chamar de repouso ou satisfação por haver se libertado do que era causador de sofrimento. O reino dos céus, desse modo, pode ser considerado o conhecimento da vida e das responsabilidades que são decorrentes, mediante a consciência do dever que deve ser retamente cumprido e das experiências que se adquirem no contato com as várias facetas em que se apresentam. Permanecendo essa condição interna, as ameaças de fora, as agressões, as perseguições, em vez de constituírem motivo de desânimo ou de dor, transformam-se em estímulo para o prosseguimento do ideal que se abraça. Novamente silenciou o antinatural deslumbramento dos companheiros. O cri-cri-lá dos grilos e os murmúrios das mil vozes da noite formavam uma peculiar musicalidade que servia de fundo à sua voz macia e doce. Levantando-se, e ficando banhado da argêntea claridade do luar, ele concluiu: um dia, que não está muito longe, quase todos sereis chamados a viver essa inefável alegria de comunhão com o Pai em silencioso sentimento de amor e de união, quando o mundo se voltar contra vós, por minha causa, e acusando-vos da prática do mal e da perversidade, da desobediência às suas injustas leis, vos castigarem e vos tomarem a vida física. Não temais, mantendo-vos fiéis e serenos, porque estareis em êxtase de felicidade, longe dos impositivos transitórios que eles, os perseguidores, estarão possuídos. Enquanto neles a fúria e o medo, os tormentos do ódio e do desespero estiverem acendendo o fogo da destruição, estareis em calma, refrigerados pela certeza da libertação total e do futuro gozo do reino que vos está destinado. Alegrai-vos, então, e cantai dominados pela compaixão em relação a eles e pela expectativa do reencontro comigo e com todos aqueles que vos têm amado desde o princípio. Silenciou, deixando que a balada suave em forma de bem-aventurança prosseguisse musicando seus sentimentos naquele momento, felizes e confiantes. Capítulo 7. Agonia espiritual.
convidando Mateus a segui-lo em clara manhã arrebatadora de luz. Os fenômenos produzidos por Jesus sucediam-se como se uma sinfonia de bênçãos alcançasse as massas sofridas e desiludidas dos caminhos. Eles haviam esperado tanto por aquele momento. As notícias procediam de todo lado, trazidas pelos ventos anunciadores de esperanças. Fazia tempos que somente a dor